De acordo com o Anuário Pontifício do ano de 2025, documento produzido pelo próprio Vaticano por meio do Escritório Central de Estatística da Igreja, a população católica cresceu no mundo nos últimos anos. Porém, esse crescimento foi tímido. O maior crescimento se deu no continente africano, um aumento percentual de 3,31% em relação ao biênio 2022-2023. Assim, entre os anos 2022 e 2023, a população católica mundial aumentou em torno de 1,15%. A África reúne 20% dos católicos do mundo. Já a Europa cresceu apenas 0,2%, embora seja o local onde 20,4% da população de católicos do mundo resida. Muito embora o catolicismo venha apresentando essa situação de pequeno crescimento, com ganhos em alguns lugares e diminuições em outros, o cristianismo ainda é a maior religião do planeta. Todavia, pesquisas indicam que até 2070 o islamismo deverá ser a maior religião do mundo, caso siga a sua tendência e ritmo de crescimento. Se por um lado o cristianismo continua sendo predominante, o catolicismo por si enfrenta dificuldades, principalmente por conta do avanço das linhas protestantes. Ou seja, evangélicos têm crescido, principalmente no Brasil. Muitos especialistas apontam que as recentes polêmicas envolvendo casos de pedofilia e acusações seríssimas de estupros contribuíram em muito para abalar a confiança das pessoas na igreja. A série de denúncias, seguida das graves acusações de acobertamento por parte da cúpula da igreja, afastaram fiéis sem a menor dúvida. Além disso, uma diminuição do número de sacerdotes missionários afastou também as pessoas mais pobres do contato com a igreja. Alguns estudiosos dos pontificados apontam que a mudança de paradigma em relação à ideia de uma igreja missionária durante o papado de João Paulo II afastou sacerdotes das regiões mais longínquas e carentes, onde praticamente a instituição religiosa era responsável por não somente acolher espiritualmente a população, mas também oferecer recursos, como realizar batizados, educar e mesmo unir em torno de si a comunidade. Outro fator é a tradição da igreja e sua desconexão com o mundo moderno. Muitos especialistas no assunto apontam que a Igreja Católica se tornou estranha ao mundo moderno e à sua linguagem. Ou seja, que ela não soube captar, compreender e se adaptar às mudanças do mundo, deixando de cativar principalmente os mais jovens. Seu tradicionalismo conservador e sua intransigência dogmática não permitiram que um diálogo mais aberto fosse estabelecido entre ela e os mais novos. Um dos sintomas desse quadro está no fato de que o número de candidatos ao sacerdócio simplesmente tem diminuído. Isto é, cada vez menos pessoas querem seguir na Igreja Católica, por vocação ou possibilidade mesmo de vida. Aliás, é importante lembrar que na história do Brasil, os seminários foram, durante muito tempo, um dos locais onde os filhos de famílias abastadas encontravam sua futura profissão em uma mistura de fé, status social e política. Assim, o número de candidatos ao sacerdócio diminuiu na Europa, na Ásia e na América, sendo que no velho continente a redução foi significativa. Diante disso tudo, uma reação da Igreja Católica tornou-se urgente. É dentro desse contexto que podemos compreender a canonização em processo rápido do jovem Carlo Acutis, o primeiro santo millennial da história milenar da Igreja do Trono de São Pedro, que curiosamente tem uma ligação direta e importantíssima com o maior país católico do planeta, o Brasil. No dia 7 de setembro de 2025, um jovem nascido no século XX, completamente fora dos estereótipos dos santos tradicionais históricos da Igreja, foi santificado. O Papa Leão XIV, sucessor do reformista Francisco, que pautou seu pontificado em buscar contornar a crise dentro e fora da Igreja, foi o responsável por finalizar o processo de canonização de um menino que nasceu em 1991 e morreu aos 15 anos de idade em outubro de 2006 por conta de uma leucemia agressiva. Carlo Acutis era um jovem de família italiana, nascido em Londres por conta das atividades profissionais de seu pai no mercado financeiro. Ou seja,
de família com recursos e acessos, teve uma infância rica e uma breve adolescência financeiramente tranquila. Apesar de ter nascido em Londres, foi criado em Milão, onde tornou-se católico e devoto de Nossa Senhora. Tal como um menino comum qualquer de sua geração, era apaixonado por computadores e tinha um bom conhecimento de ciência da computação. Era, inclusive, um fã de videogames. Contudo, diferentemente da maioria dos jovens de sua idade, ao invés de usar a internet, que naquela época dava seus primeiros passos em termos de mundialização de acessos, para o seu próprio entretenimento, ele passou a catalogar milagres em um site. A sua ideia era usar a internet para expandir a fé católica e atingir os corações dos demais jovens, ciente dos perigos que a tecnologia também poderia apresentar. Além disso, Carlo frequentava as missas e fazia questão de divulgar os atos eucarísticos. Seu trabalho era o de um evangelizador virtual. Após a morte dele, uma paróquia em Campo Grande, no Brasil, chamada de Paróquia São Sebastião, começou a realizar a sua missa anual de Nossa Senhora Aparecida com a exposição de uma suposta peça de roupa do jovem que teria o seu sangue manchado. Em uma dessas missas, no ano de 2010, um homem levou seu neto doente na paróquia, em razão do desespero que o acometia diante do diagnóstico grave da criança. De acordo com a família, após o menino tocar a vestimenta de Carlo, ele teria sido curado de uma severa doença no pâncreas, que o impedia de ingerir qualquer coisa sólida ou líquida. Este era o primeiro milagre atribuído a Carlo desde a sua morte. Aliás, de acordo com os processos católicos, para alguém se tornar santo é necessário passar por uma série de investigações e ter ao menos 2 milagres comprovados, além, claro, de ter vivido uma vida de forma santa. Mas o que seriam esses milagres? No passado, com alto grau de misticismo e pouco avanço da ciência, principalmente diagnóstica, milagres eram mais fáceis de serem encontrados como explicação para situações que o conhecimento da época não permitia encontrar solução. Claro, não querendo questionar a fé de ninguém, é possível pensar que muitos dos milagres da Idade Média, período em que a Igreja reconheceu muitos dos seus santos principais, pudessem ser explicados hoje. A Igreja Católica demanda a comprovação de um milagre para beatificar uma pessoa, como se ela estivesse mesmo no caminho do processo para a sua santificação. Após a confirmação de um segundo milagre, a pessoa pode ser então canonizada, isto é, santificada. A santidade é uma espécie de confirmação oficial de que uma pessoa, por ter vivido uma vida de virtude, entrou na presença eterna de Deus. Com a santificação oficializada, a Igreja permite que sejam feitos diversos atos de profissão de fé voltados para o santo, tal como igrejas nomeadas em seu nome, santuários, marcação de dias em sua homenagem, fabricar imagens e estátuas, dentre tantas outras possibilidades. Assim, quando o processo de beatificação é aberto, os investigadores da Igreja passam a procurar provas e a veracidade delas. Eles examinam documentos sobre o candidato, entrevistam pessoas que os conheceram, buscando compreender na centralidade das investigações o quanto a pessoa era virtuosa, tinha fé e se demonstrava como alguém esperançoso, caridoso, justo e corajoso. Caso tudo isso seja confirmado, a pessoa passa a ser considerada alguém digno de veneração. Os milagres são cruciais para a decisão final. Eles são avaliados por um comitê de médicos convocado pelo Vaticano. A função deles é avalizar todos os registros médicos de alguém que foi curado por intervenção divina intermediada pelo candidato a santo, deixando claro que não havia nenhuma explicação científica possível para a cura. Diante disso, é necessário também que os devotos jurem que todas as orações que fizeram foram em direção ao candidato a santo e a mais ninguém. Ou seja, provar um milagre não é tarefa fácil. Tanto que antigamente havia a necessidade de 4 milagres para que alguém fosse considerado santo. Carlo Acutis, o influenciador de Deus, teve reconhecido para si 2 milagres. Aquele feito no Brasil e um segundo na Itália, onde uma jovem costarriquenha foi curada após sofrer um grave acidente de bicicleta em Florença. Assim, Carlo Acutis passou por todo esse procedimento e foi considerado finalmente santo. Como dissemos, um santo diferente, fora do comum e do conhecido no imaginário do mundo católico. Um santo jovem, conectado
próximo àqueles que mais estão desconectados da igreja, os jovens. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas já peregrinaram até Assis, na Itália, cidade de um dos santos mais famosos da história da igreja, onde repousa em uma cabine de vidro o corpo de Carlo, que foi preservado. Aliás, seu corpo é visível para qualquer um que frequente a igreja onde repousa, vestido com uma jaqueta esportiva descolada, jeans, tênis Nike e mantém sua aparência jovial, serena. Em Londres, a igreja onde foi batizado também já aguarda um aumento do número de fiéis. Além da pia batismal, onde o pequeno bebê recebeu o batizado, há uma relíquia que contém um fio de cabelo seu localizado em um pequeno confessionário. Em São Paulo, inclusive, há uma igreja dedicada ao mais novo santo, que fica no bairro de Santo Amaro, chamada Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis. Enfim, o influencer de Deus, como foi apelidado Carlo, representa mais do que se pode imaginar. Ele representa, sem querer tirar todo o mérito ou a validade da fé e com todo o respeito aos católicos do mundo, também uma importante movimentação política de uma igreja que, ao mesmo tempo que precisa agir para resistir ao desinteresse dos mais jovens, tem a necessidade de compreender as mudanças tecnológicas de um mundo que se movimenta pelas redes sociais e cuja linguagem já não é mais a mesma de poucas décadas atrás. Carlo Acutis representa uma continuidade de um processo de modernização que o pontificado de Francisco deu ênfase e que agora o Papa Leão XIV deverá continuar. Se o novo santo trará mais jovens para a igreja, o futuro dirá. Mas que ele representa, sim, um marco na mudança da tradição e na compreensão do mundo, ele com certeza representa.